Sumiu. Sem bomba, sem golpe, sem anúncio. Só deixou de existir. Como quem sai de um grupo do WhatsApp sem avisar ninguém. Essa é a história da Tchecoslováquia. Um país que passou por 2 guerras mundiais, uma ocupação nazista, décadas de comunismo soviético, tanques na rua, crises econômicas e, no final, o que derrubou tudo foi uma conversa entre 2 homens de terno em uma sala com ar-condicionado. O país simplesmente acordou um dia e não existia mais. Criada em 1918, logo depois da queda do Império Austro-Húngaro, também conhecido como aquele império que ninguém lembra direito, mas que adorava rachar os outros no meio. A Tchecoslováquia nasceu como um experimento político ousado. Juntar 2 povos diferentes, com línguas diferentes, histórias diferentes, numa única nação, novinha em folha, tchecos e eslovacos, juntos e, na maior parte do tempo, tolerando-se educadamente. Por décadas, viveram como aquele casal que claramente não se ama mais, mas não quer separar por causa do financiamento do carro. Passaram juntos por tudo. Segunda Guerra Mundial, cheque. Invasão soviética em 1968, cheque. Regime comunista até o fim dos anos 80, cheque. Café com vodka no café da manhã, provavelmente. E mesmo assim, com tudo isso, ninguém esperava o fim. Porque, sinceramente, ninguém achava que seria tão fácil. O país não implodiu, não entrou em guerra civil, não virou colônia, só virou passado. No dia 1º de janeiro de 1993, a Tchecoslováquia deixou de existir. Sem sangue, sem tiros, sem tanques. Só um novo carimbo nos documentos e uma mudança discreta nos mapas. Tipo quando uma banda antiga troca de nome, mas continua tocando as mesmas músicas. É quase ofensivo o quão silencioso foi. Você pisca e puff, o país virou 2. República Tcheca de um lado, Eslováquia do outro. 2 nomes novos, 2 bandeiras, 2 governos. Mas ainda os mesmos rostos, os mesmos sotaques, os mesmos vizinhos de parede ouvindo música alta. É como se um país inteiro tivesse pedido demissão e esquecido de avisar os funcionários. E o mais absurdo? Isso não foi uma crise, nem um clamor popular. Não teve manifestação, não teve voto, não teve nem discussão de mesa de bar. A decisão aconteceu nos bastidores, nas reuniões fechadas entre os líderes políticos dos 2 lados. E o povo? O povo acordou em 1993 com um novo passaporte e a certeza de que alguma coisa tinha sido decidida por eles. Sem eles? Mas calma, ainda piora. A Tchecoslováquia foi, durante décadas, um símbolo sólido da geografia europeia. Aparecia nos livros, nos mapas, nas Copas do Mundo, nas Olimpíadas. E, de repente, virou só um nome de capítulo em apostila de ensino médio. Sumiu, sem fazer barulho, como uma música que para no meio e ninguém percebe até minutos depois. Então, sim, um país desapareceu, sem guerra, sem colapso, só com uma assinatura. E talvez isso diga muito mais sobre como o mundo realmente funciona do que a gente gostaria de admitir. Porque se dá para deletar uma nação com um decreto e meia dúzia de canetas, o que mais dá para reescrever sem que ninguém perceba? Divórcio de Veludo. Parece nome de novela das 6 ou de álbum indie que só 7 pessoas ouviram.
Mas foi assim que batizaram o fim da Tchecoslováquia. Um nome bonito demais para algo tão estranho. Diferente de outras separações nacionais que envolvem tanques, barricadas e algum senhor gritando com um fuzil num telhado, a divisão entre tchecos e eslovacos aconteceu sem uma única gota de sangue. Nada de tiros, nada de bombas, só papelada, assinaturas, aquele tipo de violência que não aparece no noticiário, mas muda a vida de milhões com uma reunião mal divulgada e uma ata confusa. Sim, foi amigável. Mas amigável para quem? Porque aqui entra o detalhe desconfortável. O povo não foi consultado, zero plebiscito, nenhuma eleição, nenhum formulário com caixinha de aceita dividir seu país em 2 pedaços e ver no que dá? A separação foi decidida entre 4 paredes, num esquema que faria inveja a qualquer divórcio extrajudicial. Os 2 principais líderes da época, Václav Klaus, representando os tchecos, e Vladimir Mečiar, pelos eslovacos, resolveram que não dava mais. Conversaram, assinaram, tchau. E pronto, a Tchecoslováquia sumiu com a eficiência de uma senha esquecida no Wi-Fi da história. Em 1º de janeiro de 1993, surgiram 2 países novos no mapa. A República Tcheca e a Eslováquia. 2 identidades oficiais, 2 governos. Mas a sensação geral era que só um dos lados ficou com o nome da conta da Netflix. A República Tcheca continuou usando praticamente tudo que já era da Tchecoslováquia. A capital, Praga. A bandeira levemente reciclada. A cadeira nas Nações Unidas, a cara de país principal no divórcio. A Eslováquia, por outro lado, precisou começar do zero. Nova bandeira, nova Constituição, nova tentativa de dizer ao mundo: oi, a gente também existe. Era como se a Tchecoslováquia tivesse morrido, mas só a Eslováquia tivesse ido ao velório. E isso gerou, claro, um desconforto silencioso. Um clima esquisito de foi tudo muito civilizado. Mas eu ainda tô engolindo o que aconteceu. Porque uma separação pode não ter sangue, mas ainda assim deixa cicatriz. Nos primeiros anos pós-divisão, havia um fenômeno curioso. Muitos cidadãos dos 2 países ainda se diziam tchecoslovacos. Não por saudade de um regime, nem por romantismo histórico, mas porque a nova identidade simplesmente não fazia sentido ainda. Você cresceu tchecoslovaco, estudou, trabalhou, viajou com esse nome, e de repente alguém te informa que agora você é outra coisa. Tipo acordar e descobrir que mudaram seu sobrenome enquanto dormia. E que você só pode reclamar via protocolo, em 2 idiomas, com prazo de 7 dias úteis. O mais irônico, justamente por ter sido tão pacífica, a separação virou símbolo de como deveria ser. Um modelo de transição civilizada. Uma prova de que é possível acabar um país como quem cancela um contrato de aluguel. Mas, por trás da etiqueta diplomática, ficou o ruído. Documentos da época mostram que a maioria da população queria manter a união. Pesquisas feitas nos anos finais da Tchecoslováquia indicavam uma preferência significativa por manter o país como um só. Não por falta de identidade, mas porque ninguém via sentido prático em dividir. Era como se dissessem: sim, somos diferentes, mas e daí? Já estamos aqui, vamos dar um jeito. Mas os políticos tinham outros planos. Planos que incluíam fronteiras novas, cargos novos, poderes redistribuídos.
aquela separação pacífica foi menos uma vontade do povo e mais uma engenharia de gabinete. E assim, o país foi cortado ao meio com bisturi jurídico, sem anestesia, sem testemunhas. Para quem assistiu de fora, tudo pareceu limpo, quase elegante. Mas para quem vivia dentro, ficou uma sensação de que alguém tinha puxado o tapete com delicadeza, mas ainda assim tinha puxado. Separar foi fácil. Difícil mesmo era explicar por que os dois estavam juntos desde o começo. Porque apesar da aura de divórcio maduro, a relação entre tchecos e eslovacos sempre teve uma assimetria embaraçosa, daquelas que todo mundo finge que não nota, mas que tá lá, passando recibo em voz baixa desde 1918. Durante a era comunista, enquanto o país desfilava sua neutralidade armada sob os olhos vigilantes de Moscou, os tchecos tinham mais influência política, mais controle econômico e um pouco mais daquela arrogância velada de quem já sabe que vai ficar com o apartamento na separação. Os eslovacos? Bem, os eslovacos eram os primos do interior, menos industrializados, menos representados e frequentemente tratados como coadjuvantes da própria história. O tipo de relação que, se fosse um casal, terminaria com um "não é você, sou eu", seguido de "na verdade, sempre foi você sim". Depois da queda da União Soviética, em 1989, e da redemocratização do leste europeu, todas as rachaduras que estavam encobertas por tanques, censura e vodka barata começaram a reaparecer. Dessa vez, em versão HD e com ressentimento acumulado. Os tchecos, com uma economia mais robusta e maior influência cultural, começaram a flertar com a ideia de andar sozinhos. Já os eslovacos, por mais que também sentissem o peso da desigualdade, em sua maioria não queriam a separação. E aqui entra um detalhe incômodo que costuma ser pulado nos resumos escolares. Não foi a população que pediu o fim da Tchecoslováquia. As pesquisas de opinião feitas no início dos anos 90 mostram que a maioria das pessoas, dos dois lados, preferia manter a união. Com ajustes? Claro. Com autonomia para os eslovacos? Sim. Com menos tchecos mandando em tudo? Com certeza. Mas manter unidos, porque, para o cidadão comum, o que importava era viver, trabalhar, pagar boletos e entender por que a cerveja estava ficando mais cara. Só que os líderes políticos tinham outra agenda. Václav Klaus, representando os tchecos, era um economista ultraliberal, empolgado com a ideia de acelerar as reformas econômicas sem atrasos eslovacos. Já Vladimir Mečiar, do lado eslovaco, usava a narrativa nacionalista como ferramenta de barganha. Ambos perceberam que dividir podia ser politicamente vantajoso e decidiram que a separação era inevitável. Conveniente, né? Então, quando dizem que o país se dividiu sem guerra, é bom lembrar que ele também se dividiu sem debate público real. Foi uma guerra fria doméstica, conduzida em silêncio, com sorrisos diplomáticos na superfície e cálculo político por trás. O mais surreal, até hoje há pessoas na Eslováquia, especialmente da geração que viveu a transição, que se dizem tchecoslovacos, mesmo morando num país que tecnicamente não existe mais. Porque quando um país acaba de repente, o nome pode sumir, mas a identidade não obedece à cartografia, ela gruda.
Fica no sotaque, nas memórias, na sensação de algo se perdeu e ninguém explicou direito o quê. Você não deixa de ser tchecoslovaco só porque o mapa decidiu que agora você é uma república independente com bandeira nova e menos verba. Aliás, o que se perdeu foi justamente isso. Uma ideia de pertencimento construída com décadas de tátil, história compartilhada, guerras, crises, invasões, resistência, novelas ruins, casamentos mistos, sogras bilíngues. Tudo isso de repente foi rebatizado como passado. A nova República Tcheca seguiu sua vida com a mesma capital, o mesmo prestígio cultural e um sistema político mais estável. Já a Eslováquia enfrentou uma transição caótica, marcada por escândalos de corrupção e isolamento diplomático nos primeiros anos. Não exatamente um recomeço animador, mas, curiosamente, foi justamente depois da separação que os eslovacos começaram a se afirmar com mais força. Foi no vácuo deixado pela Tchecoslováquia que uma nova identidade começou a crescer. Meio por necessidade, meio por teimosia. E aqui entra a ironia final. Ao tentar se livrar da Tchecoslováquia, os políticos criaram uma identidade ainda mais tchecoslovaca no imaginário popular, porque agora ela virou um conceito, uma nostalgia, uma cicatriz cultural com nome próprio. E quanto mais o tempo passa, mais ela se transforma numa dessas perguntas estranhas que ninguém sabe responder direito. Se a Tchecoslováquia não existe mais, por que tanta gente ainda sente falta dela? Era para ser o novo capítulo, uma repaginada moderna, uma jogada de marketing geopolítico, mas acabou parecendo o equivalente diplomático de mudar de nome no Instagram e esquecer de avisar os amigos. Em 2016, mais de 2 décadas depois da separação oficial, a República Tcheca decidiu que República Tcheca era formal demais, longo demais, pouco sexy, pouco vendável. E assim surgiu Tzequia, Tchequia, na versão em português. Uma tentativa de tornar o nome do país mais curto, mais eficiente, mais globalizado. Tipo, se a República Tcheca entrasse numa fase de branding pessoal. Nova logo, mesma essência. Só que teve um pequeno detalhe, insignificante talvez, dependendo da sua tolerância a paradoxos existenciais. Ninguém no país gostou do nome novo. Nem mesmo o próprio governo Tchequia foi aprovado, registrado na ONU, adotado em mapas e bancos de dados internacionais, usado em eventos esportivos, reuniões multilaterais e nas planilhas onde o mundo decide quem é quem. Mas, no dia a dia, ninguém usa. Não há outdoors dizendo bem-vindo à Tzequia. Não há placas de aeroporto com Welcome to Tzequia. E se você perguntar a um tcheco aleatório onde ele mora, ele vai dizer República Tcheca. Com todas as sílabas, com toda a formalidade, com a firmeza de quem parece estar ignorando deliberadamente o rebranding que nunca pediu. Parece uma daquelas decisões feitas por um comitê de marketing trancado numa sala com PowerPoint e pouca conexão com o mundo real. Tzequia é mais curto. Tchequia é mais vendável. Tchequia soa menos burocrático. Certo, mas também soa como um país novo, genérico, possivelmente imaginário. Aliás, esse é o efeito colateral mais curioso da mudança. Confusão internacional. Muita gente, ao ouvir Tchequia,
pensa que é um país recém-criado, um ex-clone da Chechênia, uma subdivisão da Rússia ou um lugar fictício da Eurovisão. Em alguns fóruns online, rola até uma teoria de que Tchequia é um país beta, que ainda está sendo testado antes de ser lançado oficialmente. Spoiler, não é. Mas convenhamos, a estratégia de comunicação ajudou muito a alimentar essa impressão. E se tudo isso soa como uma crise de identidade, é porque é exatamente isso. A República Tcheca quis simplificar, mas acabou dividida entre o desejo de se apresentar de forma mais prática e o apego simbólico a um nome que, embora burocrático, carrega história. É o dilema do adolescente, que quer mudar de visual, mas mantém o apelido de infância porque todos ainda chamam assim. O país quis parecer descolado, mas não teve coragem de aposentar a gravata. E por trás desse constrangimento diplomático está uma verdade mais profunda. Talvez a Tchecoslováquia nunca tenha sido totalmente enterrada. Ela continua pairando, não como entidade política, mas como referência identitária que nem o rebranding resolve. Tchequia tentou parecer nova, mas carrega os símbolos antigos. O hino, a bandeira, a capital, os costumes. Tudo lembra que já foi parte de algo maior. Algo que foi cortado, dividido e depois discretamente reciclado com outra etiqueta. E a pergunta que não quer calar: se você muda o nome, mas continua usando os mesmos documentos, o mesmo endereço e o mesmo RG emocional, você mudou mesmo? Ou só passou uma maquiagem geopolítica para fingir que não sente falta do passado? Porque o estranho aqui não é o nome novo. O estranho é o desconforto com ele. Como se Tchequia fosse uma fantasia que o país vestiu para uma festa e nunca teve coragem de tirar. Ou pior, como se nem tivesse entrado na festa. E enquanto isso, a Eslováquia, que seguiu com um nome sóbrio e direto desde o começo, observa à distância esse dilema do ex que ainda não superou direito. Um país pode desaparecer com uma guerra, com uma invasão, com uma bandeira queimada em praça pública, ou, aparentemente, com uma troca de nome feita por gente de terno numa terça-feira qualquer. Porque, no fim das contas, o caso da Eurodor, Tchecoslováquia mostra o que realmente sustenta um país. O nome, não as fronteiras, nem os exércitos, nem os prédios públicos com a mesma cara desde 1972. Mas o nome, é ele que costura a história, a memória, o orgulho, os traumas, os mapas, os sinos e o estande na Feira de Turismo Internacional. E quando o nome some, o resto entra em colapso discreto. Hoje, você pode andar pelas ruas de Bratislava ou de Praga e encontrar jovens que nunca ouviram falar de Tchecoslováquia. Gente que nasceu depois da separação, que cresceu em um mundo onde o país já era um arquivo morto, uma nota de rodapé no livro de história. Para eles, Tchecoslováquia é um som antigo, um nome que parece inventado, algo entre um império que ninguém viu e um país fictício de filme de espião. É o que acontece quando a história vira ruído e o ruído vira irrelevância. Mas aí acontece uma coisa curiosa, porque mesmo depois de 30 anos, ela continua voltando. Nas conversas, nos documentos antigos, nos passaportes vencidos, no esporte,
porque nada une e confunde como uma seleção, que um dia foi tchecoslovaca e agora se divide em dois times que ainda parecem um só. Na cultura pop, onde a Tchecoslováquia virou referência de época, de cenário, de tempo em que as coisas pareciam mais inteiras. E claro, na memória afetiva, onde ela sobrevive como ideia, como sentimento, como identidade órfã. É um looping estranho. O país desaparece, mas o nome fica. O nome some dos mapas, mas reaparece nos relatos. E quanto mais o tempo passa, mais ele parece voltar, não como nação, mas como fantasma de pertencimento. Uma espécie de nostalgia institucionalizada. Para muita gente, ser tchecoslovaco não é um erro geográfico. É uma posição emocional. É a vontade de continuar pertencendo a uma coisa que já foi real, que tinha nome, que tinha forma, que tinha um nós. E esse nós não foi substituído, só foi dividido em dois eu. O caso da Tchecoslováquia, com sua separação elegante demais para ser lembrada, e seu desaparecimento sutil demais para ser sentido de imediato, revela uma verdade desconfortável. A identidade de um país pode ser mais frágil do que parece. Ela depende de um consenso, de um nome aceito, de uma história reconhecida. Quando isso se desfaz, não com bombas, mas com burocracia, o que sobra são pessoas em busca de tradução. E às vezes a tradução não vem, porque você pode mudar o nome oficial, o domínio do site, a letra do hino, o logo no passaporte. Mas não dá para atualizar a alma coletiva via decreto. Não dá para substituir quem fomos por quem somos agora, com um botão no Excel diplomático. A identidade é teimosa. Ela insiste. Ela reaparece em apelidos, em piadas internas, em como você chama o outro quando ninguém está ouvindo. E talvez, só talvez, a Tchecoslováquia nunca tenha realmente ido embora. Ela só virou uma ausência com sobrenome, uma lacuna entre o que existia e o que fingimos que substituiu. Um país que não morreu, só está em modo avião. E se hoje, ao ouvir Tchecoslováquia, sua primeira reação for: isso ainda existe? Então, parabéns, você entendeu o ponto. Porque talvez, no fim das contas, a pergunta certa nunca foi: para onde foi a Tchecoslováquia? Mas sim, como é possível apagar um país e ainda assim sentir que ele está aqui? E se um nome é tudo o que sustenta a ideia de um país, quem decide quando a história realmente termina? Ou pior, e se ela não terminou? Só mudou de fonte no cabeçalho. O labirinto continua. Algumas fronteiras a gente só descobre que cruzou quando olha para trás e percebe que o mapa mudou sem avisar. A Tchecoslováquia sumiu sem aviso e, ironicamente, continua mais presente que muito país em horário eleitoral. Agora me diz, você chamaria isso de fim ou só de atualização mal explicada? Comenta aí, antes que mudem o nome do seu bairro e ninguém te avise. Reaja como se ainda existisse. E se quiser continuar navegando por territórios que não estão mais no mapa, mas ainda vivem na cabeça de muita gente, o labirinto tem espaço, só não promete saída.